Imagina a cena. Jerusalém, mais de 2 milênios atrás. Um líder religioso chamado Esdras está de joelhos, prostrado em frente à casa de Deus, chorando, confessando em público. E aos poucos, uma multidão gigantesca de homens, mulheres e crianças se forma ao redor dele. E todos começam a chorar também. Um pranto coletivo, amargo, debaixo de uma chuva torrencial. A gente precisa perguntar, o que poderia causar uma dor coletiva tão visceral? Essa cena, na verdade, é o ponto de ebulição de uma crise de identidade profunda. Para entender o que está acontecendo, hoje a gente vai mergulhar no capítulo 10 do livro de Esdras. Ele narra um momento assim decisivo para os israelitas que tinham acabado de voltar do exílio na Babilônia. E o estopim de tudo isso foi algo que, para nós hoje, pode parecer estranho. Eram os casamentos entre os homens de Israel e mulheres de outros povos que viviam naquela terra. Para a liderança da época, isso não era uma escolha pessoal, sabe? Era visto como uma traição, uma quebra da aliança sagrada com o Deus deles. Brulhar como essa comunidade que estava se reerguendo lidou com o que eles viam como uma ameaça existencial. A gente vai explorar a solução radical que eles encontraram e o que essa decisão revela sobre as prioridades e também os medos daquele povo. Para guiar nossa conversa, estamos usando bíblias de estudo que trazem não só o texto, mas comentários e notas que ajudam a iluminar o contexto da época. Então vamos para o meio daquela confusão, daquele choro todo. Em meio à multidão, um homem chamado Secanias se levanta e toma a palavra. Ele olha para Esdras e para o povo e diz em voz alta: a gente errou. Nós transgredimos contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras. É uma confissão pública. Mas logo em seguida, ele fala uma frase que vira o jogo. Mas, apesar disso, ainda há esperança para Israel. No meio daquele desespero, ele acende uma faísca de esperança. E essa faísca é a proposta que ele faz, que se torna um roteiro para tudo o que acontece depois. Ele sugere fazer uma nova aliança com o nosso Deus, e aqui vem a parte chocante, despedir todas essas mulheres e os filhos que elas tiveram. É uma solução brutal, sem anestesia. O fascinante aqui, e as notas de estudo deixam isso bem claro, é que essa ideia não veio de Esdras como um decreto. Partiu da própria comunidade, representada pelos Secanias. É como se eles dissessem, a culpa é nossa e a solução, por mais dolorosa que seja, também tem que partir de nós. Eles estão se baseando na interpretação que tinham da lei divina. E tem um detalhe nos comentários que transforma isso de um drama coletivo para uma tragédia pessoal. O pai do próprio Secanias, desse homem que está propondo a solução, um cara chamado Jeiel, ele está na lista oficial dos homens que se casaram com mulheres estrangeiras. Exatamente. Isso dá uma dimensão completamente nova à história. É inacreditável. Dá para imaginar a tensão na casa dele. O pai, Jeiel, ouvindo o próprio filho propor, no meio da praça, uma lei que o forçaria a se separar da esposa. Isso transforma o Secanias de um simples porta-voz para uma figura quase trágica. Ele está disposto a sacrificar a própria família em nome do que ele acredita ser o bem maior da comunidade. A convicção dele tem um custo altíssimo e ele parece disposto a pagar. E a reação de Esdras a essa proposta é imediata. Ele não perde um segundo. Ele se levanta e faz todos os líderes sacerdotes, levitas, o povo todo jurarem ali mesmo que fariam o que Secanias propôs. O acordo foi selado com um juramento solene. Mas logo depois o texto mostra o peso disso nos ombros dele. Esdras se retira, vai para o quarto de um homem chamado Joanã e fica lá de luto, jejuando, sem comer nem beber. Ele lidera com mão de ferro, mas sente a dor do processo na própria pele. Com o juramento feito, a coisa se torna oficial. Uma ordem é proclamada por toda a região. Todos os homens que voltaram do exílio precisam se reunir em Jerusalém. E o prazo é de, no máximo, 3 dias. Não era um convite. A punição para quem faltasse era severíssima. Todos os bens seriam confiscados e a pessoa seria expulsa e excomungada da comunidade. A mensagem era clara. Ou você faz parte da solução, ou você não faz mais parte de nós. E a imagem que o relato nos pinta da Assembleia é poderosa. Chega o dia marcado, 20º dia do 9º mês, e o povo se junta na praça. A descrição é a seguinte:
Eles estavam tremendo por causa deste negócio e por causa das grandes chuvas. As notas de estudo ajudam a gente a visualizar a cena. O 9º mês do calendário hebraico é o nosso dezembro. Então o que temos é uma multidão ao ar livre, no auge do inverno, debaixo de uma chuva gelada para decidir o destino de suas famílias. A tensão emocional da situação era amplificada ao máximo pelo desconforto físico. Era um cenário de puro sofrimento. E é nesse palco de frio e medo que Esdras se levanta. Ele não alivia, ele aponta para a multidão e acusa. Vocês transgrediram, vocês multiplicaram a culpa de Israel, casando com mulheres estrangeiras, e aí vem a ordem direta. Agora, confessem seu pecado, façam a vontade de Deus e se separem dos povos da terra e dessas mulheres. A resposta é um trovão. A multidão inteira grita em uníssono. Sim, faremos como você diz. Parece uma aprovação total. Uma aprovação ao princípio da coisa, mas com uma ressalva muito prática. Mesmo concordando, a multidão diz, olha, o povo tá chovendo demais, não dá para ficar aqui fora resolvendo isso. Eles basicamente dizem, a gente topa a decisão, mas não dá para fazer desse jeito, no caos. Então eles propõem um processo ordenado, que os líderes de cada cidade representassem o povo e que cada homem casado com uma estrangeira fosse chamado para uma audiência local, na sua cidade, com juízes e oficiais, para que cada caso fosse analisado de forma ordenada. Certo, um processo ordenado. Mas isso não soa um pouco como uma tentativa de higienizar uma decisão brutal? Vamos ser muito organizados e burocráticos ao destruir centenas de famílias. A burocracia aqui parece quase uma forma de mascarar a crueldade da decisão final, não? Dá um verniz de legitimidade a algo terrivelmente doloroso. É uma ótima observação. A burocracia pode ser sim um mecanismo para distanciar as pessoas das consequências de suas ações. Ao criar um processo, eles transformaram uma decisão passional e religiosa num procedimento administrativo. Isso talvez tornasse psicologicamente mais fácil para a comunidade levar adiante um plano tão devastador. Mas, por outro lado, também evitava que a situação descambasse para uma caça às bruxas, com expulsões sumárias e injustiças feitas no calor do momento. Era um controle de danos, por assim dizer, dentro de uma situação já danosa. E essa decisão de seguir em frente com o plano, ainda que de forma organizada, foi unânime? Todos gritaram sim e fim de papo? Não, e o texto faz questão de registrar isso. 4 homens se levantaram contra o plano. Seus nomes foram anotados para a história. Jonatas, Jazeeias, Mesulão e Sabetai. Eles se opuseram, o que é um ato de coragem imenso, né? Ficar de pé contra uma multidão inteira que está ali, tremendo de frio, de medo e de fervor religioso. O que essa oposição nos diz? Será que eles eram contra a ideia por uma questão de princípio? Talvez achando a lei injusta? Ou será que era algo mais pessoal? Talvez eles mesmos tivessem esposas e filhos que amavam e se recusavam a abandonar. O texto não diz, mas a gente pode imaginar. Exatamente. O registro dos nomes deles é fundamental porque prova que, mesmo nesse momento de aparente consenso esmagador, havia discordância. A decisão foi amplamente apoiada, mas não foi uma unanimidade cega. Houve quem resistisse. De qualquer forma, a proposta da maioria venceu e o processo foi implementado. Esdras e uma comissão de líderes foram encarregados de examinar cada caso. A investigação começou e durou 3 meses inteiros. Isso reforça a sua ideia. Foi um procedimento administrativo, metódico, deliberado. E como todo bom procedimento administrativo, terminou com... papelada, certo. Uma lista. Mas essa lista de nomes que aparece no final do capítulo é muito mais do que parece, não é? Não é só um anexo burocrático. De forma alguma. Essa lista é a chave para entender a real intenção por trás de tudo isso. Primeiro, ela mostra que o problema atingia todas as classes sociais, até as famílias de sacerdotes mais importantes. Ou seja, não era um problema da ralé, era algo sistêmico. Mas aqui vem o dado mais chocante, que uma das notas de estudo revela. A lista tem 113 nomes. Pode parecer bastante, mas a população de israelitas que retornou do exílio era de dezenas de milhares de pessoas. Esses 113 homens representavam provavelmente apenas 1% do total. Espere um pouco, só
100%. Isso muda tudo. É chocante. Porque a reação, o choro coletivo, o drama na praça, tudo isso parece ser para um problema de 100%, uma crise generalizada. Se o problema afetava só uma fração tão pequena, por que essa reação tão extrema que mobilizou a nação inteira? É a pergunta de $1 milhão. E a conclusão que os estudiosos apontam é que o objetivo aqui não era simplesmente consertar o erro daqueles 113 homens. A ação era desproporcional ao problema. Então, não se tratava de uma faxina geral, mas de criar um exemplo assustador para todos os outros 99%. É quase uma ação de terrorismo moral para garantir a coesão do grupo. Eles pegaram um problema pequeno e o transformaram num espetáculo público para traçar uma linha vermelha no chão e dizer: daqui ninguém passa. É uma interpretação muito forte, mas que faz todo sentido. A ação drástica serviu como um firewall. Eles estavam aterrorizados com a ideia da assimilação cultural e religiosa. Eles tinham acabado de voltar do exílio, sua identidade era frágil. Eles sentiam que, se não tomassem uma atitude radical, em 1 ou 2 gerações, eles simplesmente desapareceriam, engolidos pelas culturas ao redor. Então, o sacrifício daquelas 113 famílias foi o preço que a liderança decidiu pagar para, na visão deles, salvar a nação inteira da dissolução. E o capítulo termina de forma brutalmente cirúrgica. Depois da longa lista de nomes, a última frase é curta, mas tem um peso gigantesco. O texto diz: todos estes tinham tomado mulheres estrangeiras, e alguns deles tinham filhos com elas. Essa frase é um soco no estômago. Depois de toda a política, a lei, o juramento, a administração, tudo se resume a isso. Crianças. Crianças sendo separadas de um dos pais, talvez de ambos, dependendo de como a separação aconteceu. É aqui que a teologia e a lei encontram a tragédia humana, de frente, sem filtro. Exatamente. Essa linha final humaniza a lista, tira do abstrato. Não são apenas nomes de uma página, são famílias sendo desfeitas. Ela nos força a confrontar o custo real, pessoal e devastador daquela decisão tomada na chuva. Não há como ler essa última frase e não sentir o peso da perda. Resumindo o que vimos, então, temos uma comunidade num momento de crise existencial. Sentindo que sua identidade estava por um fio, eles optaram por uma solução dolorosíssima para reafirmar seus valores e sua aliança com Deus. E eles não agiram por impulso. Pelo contrário, criaram o processo metódico para dissolver casamentos que eles consideravam uma ameaça e registraram tudo publicamente, como um testemunho e, como a gente discutiu, talvez como um aviso. Isso mesmo. A história de Esdras 10 nos coloca diante de um conflito profundo e desconfortável. De um lado, uma dedicação absoluta a um ideal de pureza religiosa e obediência à lei, como eles a entendiam. Do outro, o custo humano imenso dessa dedicação, com a dissolução de laços familiares. É uma história sobre convicção, sobre identidade, sobre sacrifício e, inevitavelmente, sobre perda. E nos mostra até onde um povo pode ir para preservar aquilo que ele acredita que o define. E isso nos deixa com uma reflexão final. O texto todo se concentra na transgressão dos homens, no arrependimento deles, na ação que eles tomaram. A narrativa é deles e sobre eles. Mas, e as mulheres? E as crianças que foram mandadas embora? A história não registra suas vozes, seus destinos, sua dor. Elas são objeto da decisão, mas não são sujeitos da narrativa. Elas são silenciadas pela história. O que esse silêncio ensurdecedor nos leva a questionar sobre quem tem o poder de contar a história e, mais importante, quais perspectivas são preservadas e quais são simplesmente apagadas.